Olá, estamos aqui de volta no programa Na Missão, um programa do canal APTV, que está tendo essa série especial produzida aqui direto do CBM, Congresso Brasileiro de Missões, em Águas de Lindóia, São Paulo. Nós estamos aqui numa parceria com a editora Ultimato e com a MTB, organizadora do CBM. E hoje, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma personalidade conosco, nós temos aqui uma pessoa muito importante, muito especial, é o pastor Marcos Amado. Pastor Marcos Amado é um paulistano de São Paulo, mas que já teve uma experiência impressionante em diversos países, em uma série de situações como missionário, como acadêmico, como estudante da Palavra de Deus e de missões ao longo do mundo. E o pastor Marcos Amado tem uma especialidade, a especialidade islamismo, missões entre muçulmanos, não é, pastor? Então, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, uma alegria, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco objetivamente, então, em cima do nosso assunto. Nós agradecemos muito a sua presença e por compartilhar conosco sobre os muçulmanos, mas vamos lá. Pastor, mais de 20 anos no meio dos muçulmanos. Como é que é isso? Como foi isso? Então, normalmente, quando nós pensamos em mundo muçulmano, geralmente os conceitos que vêm à nossa mente é aquela coisa de medo, de dificuldade, de problemas. Mas, na verdade, eu saí quando eu tinha 24, 25 anos de idade. Obviamente, a gente vê o mundo de uma forma muito diferente. Nosso primeiro filho, estava com 10 meses de idade. E, para nós, foi uma surpresa muito agradável, que apesar dos medos normais, dos preconceitos, chegando lá, a nossa experiência, por exemplo, a nossa primeira experiência foi no norte da África, no Marrocos, um país onde é proibida a pregação do Evangelho, mas para nossa grandíssima surpresa, nós fomos muito bem acolhidos pelos muçulmanos. Nós, como parte do treinamento que nós tivemos que fazer, que era aprender sobre a cultura e sobre o idioma, nós tivemos durante um espaço de 6 meses, nós vivemos dentro das casas com as famílias muçulmanas. Olha, isso é muito importante até para desmistificar algumas coisas que a gente ouve na mídia e que a gente vê, ou até mesmo que ouve nas próprias igrejas, não é verdade? Exatamente, porque ao vivermos com essas famílias muçulmanas que sabiam que nós éramos cristãos, e, ao mesmo tempo que nós estávamos aprendendo sobre a cultura, nós estávamos aprendendo o idioma, e o fato de nós termos sido recebidos como parte da família, isso quebrou todas aquelas ideias que nós tínhamos inicialmente de que os muçulmanos são resistentes, de que os muçulmanos são perigosos. Querem matar todo mundo. Que querem matar todo mundo, né? Então, isso já foi ali por volta do ano 1986, 1987. Alguns anos depois, houve aquele problema entre Estados Unidos e Iraque. Os Estados Unidos acabou atacando o Iraque, porque o Iraque havia invadido o Kuwait. E daí as pessoas ficam 90, pensando 91. Por aí. E daí as pessoas, não, mas que perigoso você ficar num país árabe. Gente, nós continuamos visitando nossos amigos árabes, convivendo com eles. Então, eu creio que realmente a nossa imagem, a imagem que nós temos sobre o mundo muçulmano acaba sendo uma imagem bastante distorcida. Quais são os principais desafios hoje no mundo árabe? Como é que a gente responde a isso como igreja e como agências missionárias? Então, eu não sei se em algum momento da nossa conversa, se a gente vai tentar destrinchar um pouquinho esses conceitos entre mundo árabe, mundo muçulmano, essa Oriente Médio. É uma pergunta importante que o senhor está levantando, né, que nós levantamos em primeiro lugar, porque nós não temos, às vezes, uma percepção correta do que é cada coisa, e na verdade são completamente diferentes, são coisas distintas, mas a gente mistura muçulmano com árabe, com Oriente Médio e acha que é tudo a mesma coisa. Não é, pastor? Não. Então me explica. Eu creio que acho que a primeira coisa que nós precisamos tentar entender é o seguinte: muçulmano não é sinônimo de árabe, e a palavra árabe não é sinônimo de muçulmano. Então, você tem os árabes, que eles se entendem como descendentes de Abraão através da linhagem de Ismael. Começaram a surgir, obviamente, muitos séculos antes de Cristo, como tribos árabes que se estabeleceram na Península Arábica. A partir daí surgiu Maomé, que foi o fundador do islamismo.
Os exércitos árabes começaram, então, a conquistar as terras do Oriente Médio, que são aquelas terras que você pode incluir o Egito, a Península Arábica, a Jordânia, o Líbano, você pode chegar até a Turquia, até o Irã. Só que quando nós falamos Oriente Médio, muitas vezes a gente acha que são todos árabes. Não. Porque, por exemplo, o Irã faz parte do Oriente Médio, mas o Irã tem origem persa. A Turquia faz parte do Oriente Médio, só que, obviamente, a Turquia é turca. O idioma é o turco, é outra etnia também. E você tem Israel, que está no Oriente Médio e, obviamente, não é um país árabe. Então, você tem aí o Oriente Médio, você tem os países árabes, que são aqueles países que foram conquistados pelos árabes muçulmanos depois da morte de Maomé, e você tem, então, o mundo muçulmano, que são todos aqueles países no mundo com mais de 40% ou 50% de muçulmanos na sua população. Então, são 3 conceitos, e quando nós falamos de mundo árabe, nós estamos falando só daqueles países que falam o árabe como seu idioma principal. Quando nós falamos de mundo muçulmano, nós estamos falando de todos aqueles países ao redor do mundo cuja população muçulmana é de pelo menos 40% ou 50% da população. E quando nós falamos de Oriente Médio, nós estamos falando desse conceito mais geográfico, começando no Egito, indo até o Irã e subindo até a Turquia. Ali está o Oriente Médio. Entendido esse conceito, então nós podemos resumir como uma distinção geográfica, estamos tratando de Oriente Médio, uma distinção religiosa, estamos tratando dos muçulmanos, e uma distinção, se quisermos falar de etnia, nós estamos falando com os árabes. Dos árabes. E daí, então, é bastante interessante também nós entendermos o seguinte: quando nós falamos de árabe, você tem árabes que são muçulmanos e você tem árabes que são cristãos. Mas na nossa cabeça, normalmente, o conceito não inclui esse aspecto do cristianismo, que é um outro erro e até poderíamos chamar de preconceito que nós temos em relação ao mundo árabe. Dentro desse conceito, quem é o alvo da igreja e dos missionários brasileiros? Na verdade... O árabe, o muçulmano, enfim, o Oriente Médio? Para quem que nós estamos Quando nós, na verdade, missionários? Graças a Deus, a igreja brasileira está mandando missionários para todo o mundo muçulmano. Não somente aqueles que estão no Oriente Médio e não somente para aqueles que estão dentro do que nós estamos denominando de mundo árabe. Então, nós temos brasileiros no Marrocos, que faz parte do mundo árabe, nós temos missionários brasileiros no Líbano, que faz parte do mundo árabe e do Oriente Médio, e nós temos brasileiros sendo enviados para a Indonésia, que faz parte do mundo muçulmano, mas está na Ásia e não tem nada a ver com o mundo árabe, a não ser o fato de terem herdado a religião que foi iniciada por um árabe. Então, a igreja brasileira, graças a Deus, está sim cumprindo seu mandato de enviar obreiros para todos os povos da terra. Mas o desafio é duplo. Nós estamos trabalhando com muçulmanos e com etnias diferentes que estão geograficamente separadas em regiões diferentes. Então, quando você fala, né? Bom, a igreja brasileira está enviando missionários para o mundo muçulmano, nós estamos enviando missionários para o mundo árabe, que ali já existem diferentes etnias, apesar de ser o idioma predominante ser o árabe, mas você está mandando missionários para o Oriente Médio, e daí significa que você tem brasileiros entre turcos, existem brasileiros no Iraque, existem brasileiros trabalhando com o povo curdo, existem brasileiros no Irã, e existem brasileiros espalhados pelo Uzbequistão, pelo Quirguistão, que aí já é mundo muçulmano, Ásia Central, e que já faz parte de uma outra parte do mundo muçulmano. Então, o preparo do missionário ele tem que ser em todas as áreas, né? Mas, na verdade, o preparo do missionário deveria, em alguns aspectos, e talvez a gente possa depois falar um pouquinho mais sobre isso, em alguns aspectos, eles são gerais. Você tem um treinamento que, basicamente, todo missionário deveria passar. Depois de decidido qual é o campo de atuação desse missionário, aí ele precisa começar a se especializar. Né? Okay. Então, são passos diferentes. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo, porque nós estouramos um pouco o nosso tempo, o nosso bloco, mas voltaremos daqui a um minuto com um pouco mais do pastor Marcos Amado. Aguardem e fiquem com a gente.
Você gosta de ler? Está sempre à procura de bons livros, uma boa mensagem, CD de música e filmes? Então conheça a Luz e Vida Virtual, uma livraria completa perto de você. Aqui você vai encontrar os melhores lançamentos cristãos e com exclusividade todos os produtos da linha Esmilinguido, para seus filhos aprenderem mais sobre a Bíblia. Tenho certeza que encontrará produtos edificantes para você e toda a sua família. Visite nosso site www.lojaluzevida.com.br. Estamos de volta com o programa Na Missão, nesse segundo bloco com o pastor Marcos Amado, especialista em missões junto ao povo muçulmano no Oriente Médio e junto ao povo árabe e tantos outros povos também que fazem parte desse mundo muçulmano. Ou seja, é tudo daquele lado, é tudo sua especialidade. Pastor Marcos Amado, quais são os desafios de chegar nesse povo? Eu creio que depende da perspectiva que nós olhamos, mas eu creio que, começando pela própria igreja brasileira, nós temos um trabalho muito grande a desenvolver, tentando contribuir para que a igreja brasileira entenda o que significa, primeiramente, se envolver em missões no mundo muçulmano ou no mundo árabe, dependendo da ênfase que nós gostaríamos de dar. Então, eu acho que a igreja brasileira precisa, um desafio é esse, a igreja brasileira precisa se conscientizar, a igreja brasileira precisa ter uma compreensão melhor do que é o mundo muçulmano. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu creio que é um grande desafio para o povo brasileiro, para o evangélico brasileiro, essa transição para a gente se adaptar num país tão diferente, com culturas tão diferentes, com idiomas tão diferentes. Então, nós precisamos evitar o erro de achar que, por termos algumas coisas parecidas com algumas culturas onde os muçulmanos estão, nós vamos chegar lá e nos adaptarmos facilmente, mas é um processo longo, é um processo penoso. O brasileiro sempre acha que pode dar um jeitinho em tudo, né? O brasileiro e às vezes pula algumas etapas e nós acabamos vendo missionários voltando do campo, ou não dando certo, ou fazendo alguma bobagem. Isso tudo tem a ver com a seriedade na preparação. Tem a ver com a seriedade da preparação e também tem a ver com, por exemplo, aqui no Brasil, como graças a Deus o Evangelho tem crescido tanto, nós estamos acostumados com, entre aspas, o êxito rápido. Quando você vai para esses países, o trabalho é lento, é penoso, os resultados demoram a chegar. Então, nós precisamos trabalhar no candidato a missionário para que ele entenda que isso vai acontecer e precisamos trabalhar na cabeça da liderança evangélica brasileira, que eles entendam que depois de 6 meses não vai haver uma igreja com 200 batizados. É um processo longo para que isso possa acontecer. E daí nós temos o problema de que esses países, na sua grande maioria, têm uma instabilidade em alguns lugares social bastante grande, bastante acentuada. Por exemplo, estive recentemente no Oriente Médio e a tensão é grande, nós estamos vendo nos noticiários. Então, eu tenho a impressão que esses são alguns dos principais desafios que nós temos quando pensamos no mundo muçulmano. Vamos falar sobre isso. Hezbollah, quem? Agora, mais recentemente, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, né? Você tem todos em nome de um jihad, ou outros em nome não sei do que, né? Eu não sei exatamente o Estado Islâmico, o que é. Eu confesso que a gente vê tanta coisa, mas eu creio que pode haver até uma confusão de bandeiras, porque os próprios muçulmanos, provenientes de outros estados lá, né, como estados no sentido de países, ou até mesmo outras tribos e comunidades, enfim, eles estão contra o Estado Islâmico, ou seja, há uma impressão para nós daqui de fora que há até uma confusão no que seria essa jihad deles, ou se não é uma jihad. Então, vamos falar sobre isso, sobre o radicalismo. Tem a ver com o muçulmano? Como é que o crente deve e o missionário deve lidar com isso? Tem muito a ver com muçulmanos, obviamente. Por exemplo, talvez dos que nós conhecemos, o mais antigo que a gente possa mencionar, a Irmandade Muçulmana no Egito, por exemplo, começou por volta dos anos 50, 60. Depois, esse conceito de um islamismo mais presente, mais radical, mais atuante, começou a se espalhar e, por exemplo, você tem na faixa de Gaza, principalmente, você tem o Hamas, que é fruto do trabalho dessa Irmandade Muçulmana que começou a expandir a sua filosofia.
Depois você tem no sul do Líbano, mas que na verdade hoje está em todo o Líbano, você tem o Hezbollah, que é um grupo radical xiita que está radicado no Líbano, cujo principal objetivo é resistir a Israel, que tentou durante anos invadir o sul do Líbano principalmente. Depois, mais recentemente, você tem a Al-Qaeda, que surgiu com Osama Bin Laden, etc., etc. E o que nós temos hoje, o ISIS, é, na verdade, uma divisão da Al-Qaeda. Tiveram problemas entre os líderes, acabaram se separando e, sem que muitos governos ocidentais se dessem conta, esse grupo ISIS começou a se fortalecer e, de repente, está trazendo e cometendo todo o terrorismo que eles estão cometendo atualmente. O problema não é nós reconhecermos isso. O problema é nós acharmos que, pelo fato de existirem esses grupos terroristas, nós acabamos achando que todo muçulmano é terrorista. E esse é o grande problema, um dos grandes desafios que nós enfrentamos. Mas o senhor disse que eles têm a ver com os muçulmanos. Por quê? Tem a ver, porque todos esses grupos... Esses grupos tratam de uma amplificação de algum sentimento muçulmano proveniente de, possivelmente, essa primeira briga entre irmãos, a saída de Agar e Ismael. Existe não está relacionado, não tem nenhuma no rosto relação. Deles, eu noto às vezes um sentimento de vamos dizer, de tristeza, um sentimento de rejeição. Eu, Paulo, noto isso. Existe um fundo amplificado ligado a isso? Por exemplo, um dos grandes erros que nós cometemos na nossa teologia, inclusive, é crermos que os problemas entre, por exemplo, árabes e judeus começaram com Ismael e Israel, os filhos de Abraão, né? Isaac e Ismael. Só que não tem nada a ver com isso. Na verdade, os problemas se iniciaram muitos séculos mais tarde. A melhor maneira de nós entendermos é a seguinte: assim como no cristianismo nós temos várias escolas teológicas, e se você pega, por exemplo, um teólogo presbiteriano, um teólogo batista, um teólogo pentecostal, e você pede para esses três teólogos, por exemplo, fazerem uma exegese de Atos 1:8, cada um, por causa das suas diferentes escolas teológicas, vão trazer à tona aspectos diferentes na sua interpretação de um mesmo versículo. Quando você olha para o mundo muçulmano, nós temos diferentes escolas teológicas muçulmanas. Da mesma forma. E alguns deles, uma dessas escolas, vai interpretar o Alcorão de uma forma literal, em vez de interpretar no seu contexto histórico, entendendo que certas coisas aconteceram por causa do contexto histórico que não devem ser aplicados hoje. Então você vai ter muçulmanos que entendem que o islamismo é uma religião que promove a paz por causa da sua escola teológica. Outros o contrário. E você vai ter aqueles que entendem que o islamismo é uma religião que precisa lutar contra os cristãos, porque os cristãos estão impedindo o avanço do reino de Deus dentro da percepção e do conceito muçulmano. Uma coisa que o senhor falou e que eu gostaria de esclarecer e entender melhor. O senhor citou lutar contra os cristãos. É isso mesmo que eu ouvi? Porque na cabeça do muçulmano, em geral, e muito especificamente dos árabes mais radicais, quando eles olham para o Ocidente, eles olham um norte-americano, eles olham um brasileiro, eles olham um inglês, eles olham um alemão, eles não estão olhando por nacionalidades necessariamente. Não importa se você é de fato um cristão ou não, na cabeça deles todos são cristãos, todo ocidental é cristão. Então existe uma diferença deles com os cristãos. Exatamente, é contra o Ocidente, mas eles acham que todo o Ocidente é cristão. Então, quando você tem os Estados Unidos da América ou a Inglaterra, os governos desses países atacando países muçulmanos, na cabeça desses mais radicais, principalmente, eles interpretam como uma nova cruzada dos cristãos atacando os países muçulmanos. Uma informação interessante, importante,
que nós ouvimos apenas de pessoas profundas conhecedoras da cultura. A gente volta em 1 minuto, daqui a pouquinho, para conversar um pouquinho mais e encerrar o nosso programa com o pastor Marcos Amado. Fique com a gente. Estamos de volta com o pastor Marcos Amado, especialista em missões junto aos muçulmanos, não é, pastor? Estávamos conversando sobre vários temas, mas agora nós entramos num tema, no bloco anterior, sobre as guerras modernas aí, dos radicais contra outros países. E a pergunta é a seguinte: nós temos aí uma interferência militar acontecendo lá, inclusive com a participação dos países árabes em volta, né? Do grupo ISIS, que está basicamente radicado ali na Síria. Isso tem acontecido. E a pergunta para o senhor é o seguinte: essa guerra está correta, ela é justa, ela tem coerência? É uma guerra de fato? É um grupo que representa os muçulmanos? Como é que a gente deve encarar isso? Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas eu acho que foi o teólogo Agostinho que acabou levantando, lá nos primeiros séculos do cristianismo, esse conceito da guerra justa. E esse conceito foi utilizado pelos cristãos por volta do ano 1100, dos países cristãos europeus na Idade Média, para justificar as cruzadas contra os muçulmanos na Palestina, a partir do ano 1100 aproximadamente. Então, esse é um conceito antigo, utilizado também por aqueles que se chamavam cristãos, mas que eu creio que nós temos que interpretar da seguinte maneira: os governos foram colocados por Deus para cuidar da ordem e cuidar da justiça. Se existem grupos radicais, sejam muçulmanos ou não, que estão atentando contra a vida dos outros, os governos precisam tomar o seu posicionamento, precisam agir para coibir os abusos e as matanças que estão sendo realizadas supostamente em nome de Deus. Essa é a função do governo. O problema, na minha opinião, é quando nós misturamos o que é função do governo com qual é o papel da igreja e o papel do cristão. O papel do cristão, apesar das atrocidades que uma porcentagem pequena de muçulmanos estão cometendo, o nosso papel não é declarar uma guerra contra os muçulmanos. O nosso papel e a única arma que nós temos é amar os nossos inimigos. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que os problemas políticos e militares não acabem afetando a nossa teologia e a nossa missiologia, e em vez de olharmos para os muçulmanos da mesma maneira que Jesus olha para eles, entendendo que eles são pecadores e precisam conhecer a salvação em Cristo Jesus, nós corremos o risco de nos deixarmos levar e declararmos uma guerra santa aos muçulmanos, e que, obviamente, nós precisamos evitar esse tipo de atitude dentro do nosso coração. Bom, eu não sei se isso vai de encontro à próxima pergunta ou não, mas um representante do nosso país, recentemente, por coincidência, presidente da República, declarou que nós devemos ter diálogo com esse pessoal, né? Aí a pergunta está correto isso? Esse pessoal, né, ligando com a pergunta anterior, se representa ou não os muçulmanos, e também ligando com a sua resposta, que nós temos que ver se nós não estamos fazendo nada injusto ou criando uma guerra contra eles, mas, de fato, voltando ao tema dessa interferência militar e dessa guerra contra o ISIS, né? Está correto encarar dessa forma, ou nós estamos completamente alienados do tema para emitir uma opinião tão profunda como essa, de temáticas e, vamos dizer, eu acho que diversos itens,
existe uma coleção de itens históricos que nós não acompanhamos, não temos presença e estamos emitindo uma opinião a respeito de alguma coisa que não conhecemos. Como o Brasil e como igreja brasileira, nós devemos ter algum tipo de interferência nessa questão lá ou nos ater ao fato de fazermos o nosso trabalho? Eu creio que você pode, esse posicionamento da presidente Dilma, por exemplo, recentemente na ONU, você pode dialogar com quem está disposto a dialogar. E até agora, esse grupo ISIS não parece ser não deu nenhuma demonstração de que está querendo dialogar. E isso é por conta dessa teologia que eles têm de que o islamismo precisa avançar através da violência e que esse posicionamento representa não mais do que 15% da população muçulmana. Então, é o tipo de teologia islâmica que só vai estar disposta a dialogar a partir do momento em que eles se sentirem numa posição de enfraquecimento e que isso só vai ser possível se os governos se posicionarem. Agirem como estão agindo, por exemplo. Como estão agindo. Eles estão matando cristãos, eles estão matando então nós estamos tratando xiitas e estão matando muçulmanos sunitas. Só para interrompê-lo um pouquinho, nós estamos tratando então com um grupo que representa uma absoluta minoria islâmica. Exatamente. Nós não estamos tratando com o islamismo. Nós não estamos tratando com o mundo muçulmano. Então seria mais correto enxergarmos isso como uma aberração e deixar que os governos façam o trabalho deles. Os próprios muçulmanos, com certeza, diriam que o ISIS é uma aberração. Ou seja, eu diria que 85% dos muçulmanos do mundo diriam que o que o ISIS está fazendo é uma aberração. E haveria 15% de muçulmanos ao redor do mundo que estariam parcialmente de acordo, pelo menos, que é uma questão também importante. Ok, isso é uma informação histórica que nós estamos vivendo, então é importante ser tratada até para basear pensamentos e estratégias e preparação de novos missionários e novas gerações que vêm por aí. Porque o fato é, nós estamos indo para outras culturas e não entendemos nada de outras culturas, a não ser que estudemos a questão e nos aprofundemos nisso, né? E o risco é mandarmos pessoas despreparadas, aí nós já sabemos o que acontece, não é? Então, muito bem. Pastor Marcos Amado, eu quero agradecer muito a sua presença. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? Nós, nos intervalos, acabamos comentando que nós gostaríamos de ter muito mais tempo, mas nós temos que ter programas objetivos nos quais as ideias sejam sintetizadas para que o nosso telespectador consiga aprender um pouquinho sobre vários temas. Exatamente. Muito bem, Pastor Marcos Amados, obrigado mais uma vez pela sua presença e o canal APTV e o programa Na Missão estará sempre aberto ao que o senhor tiver a falar e a contribuir com a Igreja Brasileira. Muito obrigado. As suas últimas palavras, por favor. Um privilégio poder estar aqui com vocês, compartilhando. E o meu desafio é que, de fato, a Igreja Brasileira tente entender que não existem respostas simplistas quando nós pensamos no mundo muçulmano. Precisamos, de fato, nos aprofundarmos para realizarmos de uma maneira correta a missão que Deus quer que realizemos. Que nada seja feito de maneira errada, e mal feito. Estamos fazendo para Deus. Exatamente. Né? Estamos fazendo para o chefe do universo, então é bom que façamos direito. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco em mais um programa Na Missão do canal APTV. Esse foi um programa com o pastor Marcos Amado, batista da Igreja do Morumbi, em São Paulo, mas com uma experiência vasta na África, no Oriente Médio e em tantos outros países. Essa foi a contribuição do pastor Marcos Amado. Muito obrigado pela sua presença conosco. Até o próximo.